Oi, gente bonita, gente de Deus, graça e paz de Jesus Cristo. Seja bem-vindo, estamos no Igreja Missionária. Esse espaço na TV Viva Promessa existe para a gente compartilhar um pouco mais a missão, orar pelos cristãos além das fronteiras das nossas cidades. É ótimo ter você por aqui, compartilhar um pouco da graça de Deus e daquilo que o Senhor está fazendo em outros lugares do mundo. Nosso programa é rapidinho, é muito abençoado também, então não sai daí não. Aproveita a vinheta de abertura, compartilhe o link do programa, chama seus amigos nos grupos de WhatsApp, traz eles para cá e daqui a pouco eu volto. Meus amigos, graças a Deus, vamos começar com a nossa frase missionária, nosso programa. Trago para vocês hoje a frase de Edson Queiroz, um grande líder brasileiro de missão, com grande engajamento nas missões. Ele descansou em setembro de 2016, mas escreveu o livro A Igreja Local e Missões. E foi desse livro que eu extraí essa seguinte frase: é impossível fazer a obra de missões sem o poder do Espírito Santo. É impossível haver poder do Espírito Santo sem que haja visão mundial. Meus irmãos, eu concordo com o pastor Edson Queiroz. De fato, a obra de Deus não pode ser feita sem a direção, a sabedoria, a condução, o poder do Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus nos ensinou isso. Por outro lado, é impossível que a gente tenha visão mundial sem o poder do Espírito de Deus também. Jesus disse que nos faria testemunhas até os confins da terra depois que recebêssemos o poder do alto. Então o Espírito de Deus é quem nos leva para a missão, o Espírito Santo é quem nos dá a visão mundial. E eu e você temos essa vocação, essa responsabilidade de levar a palavra de Cristo para os 4 cantos da terra. Pensando nisso, que hoje nós vamos orar pelos promessistas na Colômbia. Meus amigos, a Colômbia é um país sul-americano, faz fronteira com o Brasil pelo estado do Amazonas. Tem uma população de 52 milhões de habitantes e o número de cristãos é significativo, 92%. A maioria na Colômbia é católica, um grande número de evangélicos, mas também uma presença significativa de pessoas sem religião. A Colômbia é o país sul-americano com maior índice de perseguição religiosa. Cristãos e líderes religiosos continuam sendo assediados, extorquidos e assassinados em conflitos de guerrilhas, cartéis de drogas e outros grupos armados. Os promessistas colombianos vivem na cidade de Letícia, localizada em uma fronteira tríplice, juntamente com o Brasil e o Peru. Eles são liderados pelo pastor Werleson e a sua família, sob a coordenação da Convenção Amazônica. As atividades missionárias públicas na Colômbia são restritas, mas os crentes se reúnem em pequenos grupos e congregam na Promessa em Tabatinga, do lado brasileiro da fronteira, formando uma comunidade multiétnica, composta por brasileiros, colombianos e indígenas. Que lindo, não é verdade? Que bênção! Imagine você, que legal seria poder congregar numa comunidade multiétnica como essa, lá na cidade de Tabatinga. Vamos orar pelos nossos irmãos colombianos, pelos nossos irmãos peruanos e amazonenses que estão nessa comunidade, que eles sejam cheios do Espírito Santo e fortalecidos na fé. Vamos à oração. Meus amigos, nós vamos orar para que Deus guarde a família pastoral dos riscos das viagens para atender as igrejas. Vamos orar também pela evangelização e discipulado dos colombianos, gerando a expansão do Evangelho por outras cidades do país. Oremos também pela organização de novos projetos que visem a alcançar novas
pessoas para Cristo na tríplice fronteira. Vamos orar. Amado Deus, glorioso Pai, Salvador nosso, a Ti seja a glória e a honra para sempre. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio de nos unirmos para orar. E hoje para orar pela Igreja do Senhor, o povo do Senhor que está na Colômbia. Deus, em nome de Jesus Cristo, pedimos que o Senhor abençoe os nossos irmãos e irmãs colombianos que têm proclamado a Tua palavra, têm procurado ensinar o Evangelho do Reino, têm procurado Te servir naquele país. Que eles sejam cheios do Espírito Santo e guiados para a missão. Que a partir de nossos irmãos colombianos, fazendo a missão em seu próprio país, outras cidades daquela nação sejam alcançadas, outras pessoas também venham para Cristo. Quem sabe, Deus, pessoas que hoje estão envolvidas com guerrilhas, com narcotráfico, tenham suas vidas transformadas pela fé em Jesus, abandonem o pecado e venham para o Teu reino. Deus, eu Te peço em nome de Cristo que o Senhor abençoe o pastor Werleson, sua família, no trabalho missionário, nas viagens que fazem para atender as igrejas, que eles sejam guardados dos perigos, dos riscos das estradas, de assaltantes, criminosos, que eles vivam na paz do Senhor e cumpram sua missão em paz. Também oro, meu Deus, para que a comunidade multiétnica lá em Tabatinga, essa igreja local que recebe indígenas, colombianos e também brasileiros, que eles sejam cheios do Espírito Santo, recebam do Senhor graça para iniciativas missionárias importantes de apoio às comunidades, atividades, meu Deus, que possam alcançar a cultura, que possam atender as pessoas nas comunidades onde eles estão inseridos. Que eles recebam do Senhor graça, habilidade, sabedoria no cumprimento da missão. Sejam cheios do Espírito Santo e abençoados pelo Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Graças a Deus. Eu quero encorajar você a continuar orando pela comunidade cristã que está na Colômbia, por aqueles que também estão em outras partes da tríplice fronteira. Que Deus abençoe o povo dele e que a obra de Jesus se expanda, que mais gente seja abençoada pela atividade da igreja no mundo. Nós vamos concluir o programa de hoje com o nosso versículo missionário e eu quero compartilhar com você no livro dos Salmos, o Salmo 96, os versículos 1 e 2. A palavra do Senhor diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação de dia em dia. Aleluia! Louvado seja Deus! Cante o nome do Senhor, cante as grandezas do Senhor, anuncie a salvação de Deus de dia em dia, que todas as nações, todo o Brasil, a Colômbia, o Peru, a Bolívia, a Venezuela, a China, todos os países da terra conheçam a salvação e o amor de Deus. E eu e você somos chamados a sermos agentes dessa missão. O programa Igreja Missionária vai ficando por aqui e foi ótimo passar esse tempo com você. Que você tenha uma excelente semana, que você continue focado, engajado na missão, ajude a sua igreja local, seja uma bênção aí para os líderes da sua igreja, ou se você é líder, seja uma bênção para os seus liderados nas equipes de missão, no trabalho junto aos ministérios, seja uma bênção na comunidade, no bairro, na cidade onde você está. No próximo encontro, nós vamos orar pelos promessistas na Índia. Fica com a gente, vem aqui participar da Igreja Missionária, que é sempre uma bênção. Eu te espero no próximo programa. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana. Seja missionário e até a próxima. Tchau.
Oi, tudo bem com você? Eu tô aqui para te dar uma dica super interessante. Você já deve conhecer o Amigos da Missão. Agora, existe um modo mais rápido e mais fácil mesmo, de ajudar o Amigos da Missão. É o Pix. Basta você entrar no aplicativo do seu banco, acessar a opção Pix e colocar a chave sou@amigosdamissão.org. Dessa forma, a sua contribuição cai em questão de segundos. É muito importante que nas observações você coloque o seu nome, para que a gente possa te conhecer melhor. Afinal de contas, o Amigos da Missão é feito por mim e por você. Pronto, agora você já é um amigo da missão. Para facilitar ainda mais as suas próximas doações, basta cadastrar a chave Pix no seu aplicativo. Agora você já faz parte do time Amigos da Missão. Viva a promessa! Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 13. Consagre ao Senhor tudo o que você faz. E os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios capítulo 16, versículo 3. Olá, graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, um programa da TV Viva Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Nós temos estudado nos programas Texto e Contexto desta temporada sobre o livro do Apocalipse. Já chegamos ao capítulo 11, que será o capítulo que nós estudaremos hoje. Esse capítulo trata das duas testemunhas, então nós vamos refletir sobre isso, estudar um pouco sobre isso. Por isso eu desafio você primeiro a acessar a sua Bíblia, ou então pegar a sua Bíblia, aí, se for a Bíblia física, para poder acompanhar as leituras que serão feitas aqui durante esse programa. Além disso, eu queria convidar você, como sempre fazemos aqui em todos os nossos programas, a compartilhar o link desse programa. Compartilhe aí com seus amigos, com seus familiares, nos grupos de WhatsApp da sua igreja local, para que mais gente também tenha acesso, seja abençoada com os conteúdos do programa Texto e Contexto. Bom, vamos lá, vamos ao programa de hoje, ao tema de hoje, falar sobre as duas testemunhas. Só lembrando, nós estamos na terceira divisão do livro do Apocalipse. A proposta é que nós façamos a leitura de todo o livro, nós vamos estudar todo o livro do Apocalipse aqui, e nós estamos agora nessa terceira divisão, que é a divisão das 7 trombetas. Nós já falamos sobre elas aqui, eu já apresentei aqui as 7 trombetas, né? Capítulo 8 e capítulo 9 do Apocalipse. Na verdade, não as 7, nós falamos aqui de 6 delas, né? 6 trombetas, que são 4 trombetas no capítulo 8 e 2 trombetas no capítulo 9. Lembrando também que essas 3 últimas trombetas, elas também são chamadas de 3 ais. 3 ais. Tem aquela visão da águia no final do capítulo 8, porque essas trombetas elas virão direto sobre os seres humanos e a ira de Deus vai se completar a partir dessas últimas trombetas, do toque dessas últimas trombetas. Então, 2 delas já foram apresentadas: a tortura dos seres humanos e a morte de 1/3 dos seres humanos durante a grande tribulação.
Bom, depois que elas são apresentadas e há uma reação um tanto quanto incisiva por parte dos ímpios, mesmo sendo torturados e mesmo 1/3 da humanidade sendo morta, aqueles que continuam vivos, eles não se arrependem, das suas feitiçarias, não se arrependem da sua idolatria, das suas imoralidades. O coração da humanidade, a essa altura, está tão endurecido por conta do pecado, que eles não se arrependem. Por mais que são castigados, ainda assim, eles continuam blasfemando contra Deus. A razão disso é simples também, porque, como nós já falamos aqui em outros programas, o Evangelho já foi pregado a todo mundo, para testemunho de todas as nações. A pregação do Evangelho vai se completar e, a partir daí é que se iniciará a grande tribulação com o surgimento do anticristo. Então, a essa altura da história, já no meio da grande tribulação, o Evangelho já foi pregado, os salvos já foram selados para enfrentar a grande tribulação. Então, a humanidade já está dividida em 2 grupos, aqueles que seguem o Cordeiro e aqueles que seguem a besta, aqueles que rejeitaram a vontade de Deus. E por isso que eles vão blasfemar mesmo contra o Deus do céu. Mas aí o capítulo 10 traz para a gente uma visão de um livrinho, para mostrar que, na verdade, tudo isso está acontecendo e outras coisas ainda vão acontecer como cumprimento da palavra de Deus, como cumprimento do mistério de Deus revelado aos profetas, né? E termina o capítulo 10 com João sendo desafiado a continuar proclamando a palavra, continuar pregando a palavra a nações, a povos, a línguas e a reis, né? A palavra que é doce e amarga ao mesmo tempo, como nós vimos na última semana, é uma palavra que tem mensagem de esperança, mas também tem uma mensagem de juízo. Interessante que aí na sequência nós chegamos ao último capítulo dessa sessão, dessa terceira divisão do Apocalipse, que é a divisão das 7 trombetas. Nós chegamos ao último capítulo, que é o capítulo 11, que é o capítulo que fala das 2 testemunhas. E nesse capítulo, no capítulo 11, parece-nos que nós temos aí, de maneira clara também, aqueles que têm a responsabilidade de proclamar a palavra de Deus, né? É assim que nós interpretamos o capítulo 11 de Apocalipse. O capítulo 10 é o capítulo que fala do livrinho, e como nós falamos semana passada, o significado o livrinho é a palavra de Deus, é a Escritura Sagrada. O capítulo 11 fala das 2 testemunhas. E quem são as 2 testemunhas? Quem são estas personagens? As 2 testemunhas dizem respeito à igreja e à missão que foi dada à igreja de proclamar o Evangelho. Então, no 10, fala sobre o que deve ser proclamado, o que deve ser pregado, que é a palavra de Deus, e no 11, quem prega, quem são os responsáveis pela pregação, quem são aqueles que devem anunciar a palavra de Deus, que são as testemunhas, são as 2 testemunhas que aparecem aqui no capítulo 11 de Apocalipse. Por algum tempo se interpretou essas 2 testemunhas como se elas significassem a mesma coisa do capítulo 10, como se as 2 testemunhas fossem o Antigo e o Novo Testamento. Então, Antigo e Novo Testamento é simplesmente a palavra de Deus, a Escritura Sagrada. Então, não é assim que nós interpretamos ou entendemos as 2 testemunhas, tá? A palavra de Deus, a Bíblia, é o livrinho do capítulo 10. No 11 não é novamente a mesma figura do capítulo 10, é outra. Aqui diz respeito à igreja e à missão que a igreja recebeu de proclamar o Evangelho, de ser testemunha do poder de Deus a todas as nações. Jesus disse que nós seríamos testemunhas dele, nós receberíamos poder para ser testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, é exatamente essa imagem de testemunhas proclamando a palavra que nós encontramos aqui no capítulo 11, que é essa figura da proclamação da igreja, a missão que a igreja recebeu de proclamar o Evangelho de Jesus. Então, em linhas gerais, essa é a interpretação que nós temos para as 2 testemunhas. Agora vamos ler especificamente o capítulo, para entender esse capítulo, para verificarmos como esse capítulo se desenvolve
e como as testemunhas são apresentadas. Então, nos 2 primeiros versículos, nós temos a proteção da igreja sendo apresentada. Então, o texto diz assim, ó, deram-me um caniço semelhante a uma haste e me disseram, levanta-te, mede o santuário de Deus, o altar e os que nele adoram, mas deixa o pátio que está fora do santuário. Não o meças, porque foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Então, nós temos nos 2 primeiros versículos uma visão de alguém recebendo um caniço, uma haste para medir, uma vara para fazer uma medição. E está sendo dito aqui que é para se medir, né? Levantar e medir o santuário, o altar e os que nele adoram. E deixar de fora o pátio, né? o átrio exterior do santuário. Então é óbvio que aqui a imagem que está se trazendo à mente aqui é a imagem do templo em Jerusalém, com as suas divisões. Se bem que é importante lembrar que a essa altura o templo de Jerusalém não existia mais, nós estamos falando aqui já do final do 1º século e o templo foi destruído no ano 70, então você não tem mais aqui templo de Jerusalém, tá? Mas a imagem do templo, que era muito comum, né, principalmente para cristãos judeus, é utilizada aqui e está sendo dito que é para ser medido os adoradores. Né? Essa ideia de medir aqui é muito presente nos livros dos profetas, e a ideia de medir aqui, ou de separar aqueles que pertencem a Deus, é para que eles sejam protegidos, apartados do restante, daqueles que não pertencem a Deus. Então, o santuário de Deus, o altar e os que nele adoram, isso aqui é uma figura dos cristãos, do povo de Deus sendo medido e separado. Eles serão tratados de maneira diferente por Deus, porque são os salvos, são aqueles que adoram a Deus, são os verdadeiros adoradores, aqueles que decidiram adorar a Deus, aqueles que o adoram, que o buscam em espírito e em verdade. Então a igreja, inclusive no Novo Testamento, é apresentada como santuário do Senhor, né, como templo de Deus. Então aqui é uma figura da igreja sendo apartada para ser protegida e sustentada por Deus. E a figura aqui do átrio externo do santuário como sendo um lugar reservado aos gentios, né? Esse lugar não é para ser medido, né, porque eles não contarão com essa proteção que os salvos têm e pisarão a cidade santa durante 42 meses. Então aqui é uma figura dos ímpios mesmo, aqui os gentios estão sendo usados como um símbolo dos ímpios mesmo, né? A igreja, o povo de Deus como o Israel espiritual e os gentios sendo apresentados aqui como uma figura de todos aqueles que não servem a Deus, de todos aqueles que não estão buscando a Deus e que pisam a cidade durante 42 meses. Aqui, gente, é importante também destacar uma questão, que a cidade santa que é pisada em Apocalipse 11, versículo 2, aqui nós temos uma figura de Jerusalém sendo apresentada de uma maneira diferente da que nós estamos acostumados a ver Jerusalém ser apresentada. Porque no capítulo 11 de Apocalipse, Jerusalém ela é símbolo de um sistema iníquo que é contra Deus e contra o seu povo. Se você der uma olhada no capítulo 11, versículo 8, quando as testemunhas são mortas, o texto diz que o corpo delas fica estendido na praça da grande cidade. Preste atenção, a grande cidade onde o seu Senhor foi crucificado, a cidade onde Jesus foi crucificado. Aqui é uma referência a Jerusalém. O texto diz a grande cidade espiritualmente chamada Sodoma e Egito. Então, Jerusalém aqui, a cidade de Jerusalém, o átrio exterior aqui com a cidade, lugar onde os gentios pisam, isso aqui está sendo utilizado como símbolo do sistema
iníquo. Então, o povo de Deus é o povo que o adora, é o povo que busca a Deus, né? E você tem também esse sistema iníquo que persegue a igreja. O texto aqui fala que persegue durante 42 meses. 42 meses. Eu vou falar já desses 42 meses, mas antes de eu falar sobre os 42 meses, deixa eu só fazer mais uma menção a eles, porque no item 2, do que está sendo apresentado para vocês, no item 2, sobre a proclamação da igreja, versículos do 3 até o 6, nesse texto é dito: concederei às minhas testemunhas que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Então, o mesmo tempo em que os gentios estão pisando a cidade, durante esse mesmo tempo, as testemunhas estão profetizando, a igreja está profetizando. Os adoradores que foram apartados e foram medidos, eles estão profetizando durante 1260 dias, porque 1260 dias e 42 meses é a mesma coisa, é a mesma contagem de tempo, refere-se aqui a 3 anos e meio, tá? 3 anos e meio. Então, enquanto a igreja tem a missão de proclamar o evangelho, o mundo ímpio, os ímpios, aqueles que não seguem ao Senhor, perseguem a igreja, enfim, tentam desencaminhá-la. Vai ficar claro aqui na sequência da leitura aqui o que é feito para tentar parar de alguma maneira a igreja. Então, primeiro apresenta aqui a igreja, o povo de Deus, os adoradores e os ímpios. E depois uma contagem de tempo para os ímpios e para a igreja. E depois aqui a igreja pregando e os ímpios perseguindo a igreja. Então isso é apresentado logo na sequência. Mas deixa eu voltar aqui para essa questão dessa contagem de tempo. Esses 1260 dias ou 42 meses, esse tempo é o tempo que refere-se é o tempo que vai da primeira vinda de Jesus até o início da grande tribulação. Então, essa janela de tempo entre a primeira vinda de Jesus e o início da grande tribulação é o que o Apocalipse apresenta aqui como 42 meses ou 1260 dias. Tá? Nós já falamos aqui que a última semana da história humana, esses últimos dias, é apresentado como se fosse uma última semana escatológica. Uma última semana. E essa semana está dividida em 2 partes. Então tem algumas coisas que acontecem na primeira metade dessa semana e algumas coisas que acontecem na segunda metade dessa semana. Porque é assim que o Apocalipse apresenta os eventos finais, como se fosse uma semana dividida em duas partes. Então os eventos que nós estamos mencionando aqui são eventos que acontecem na primeira metade dessa semana, que vai da primeira vinda de Jesus até o início da grande tribulação. Durante esse período, os ímpios perseguem a igreja, o sistema mundano tenta seduzir a igreja e a igreja prega o evangelho. Os adoradores pregam o evangelho para todos os lugares, tá? Depois vai ter a segunda metade da semana, que vai do início da grande tribulação, com o surgimento do anticristo, até a segunda vinda de Jesus, até o final, o final aqui da grande tribulação. De onde vem essa ideia? Eu vou apresentar na sequência um quadro para vocês visualizarem, um quadro com a interpretação das 70 semanas do livro de Daniel. Isso aqui é muito importante. Esse número que nós estamos mencionando aqui, 1260 dias, 42 meses, tempos e meio tempo, esse número vai aparecer outras vezes no Apocalipse. Ele vai aparecer outras vezes, essas não foram as únicas vezes. Então é importante que fique claro de onde é que vem essa ideia de 3 anos e meio que aparece toda hora no Apocalipse. Qual é o pano de fundo para essas contagens de tempo? Então, o pano de fundo é a profecia das 70 semanas do livro do profeta Daniel. Então, lá em Daniel, nós temos uma visão que é dada ao profeta de 70 semanas que estavam decretadas sobre o povo de Deus. E essas 70 semanas são divididas em 3 partes, 7 semanas, 62 semanas e 1 semana. Aqui eu vou passar bem rápido. Se você quiser estudar um pouco mais, aprofundar um pouco mais sobre as 70 semanas, nós temos programas aqui
no canal do YouTube da TV Viva Promessa, programas Texto e Contexto mesmo, que nós fizemos temporadas aqui sobre o livro do profeta Daniel, tá? Mas, de maneira resumida aqui, essa primeira parte aqui, essas primeiras 7 semanas, dizem respeito do momento em que os judeus são liberados do cativeiro babilônico até o momento em que Jerusalém foi restaurada. Então, 7 semanas. 62 semanas da restauração de Jerusalém até a chegada do ungido, até a chegada do Messias. Então, todo esse tempo aqui, desde que os judeus saíram do cativeiro, construíram Jerusalém, aí aqui, ó, desde esse momento que Jerusalém foi reconstruída até o Messias chegar, 62 semanas deveriam se passar, né? Isso aqui é apenas simbólico também, para referir-se a esse período, a essa janela aqui entre um evento e outro evento. Aí, Daniel fala de uma última semana, que é a chegada do Messias, a partir do momento em que o Messias chega. Então, o Messias chega, ele vai estabelecer uma aliança com muitos durante uma semana, só que na metade da semana vai cessar o sacrifício e vai surgir a abominação assoladora, que inclusive esteve presente nas falas do Senhor Jesus. Quando Jesus falou da grande tribulação, Jesus falou sobre a abominação assoladora, que é uma figura do anticristo, que é uma figura do filho do homem, do filho da perdição, do homem do pecado, apresentado por Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que é uma figura do que a gente chama de anticristo. Então, essa última semana aqui, essa última semana é uma referência, então, a esse ministério do Senhor Jesus, do Messias, dividido aqui ao meio. Então, Jesus estabelece uma aliança, essa última semana começa com a chegada de Jesus, ele estabelece uma aliança, que é a nova aliança estabelecida na cruz, mas no meio da semana cessa o sacrifício, porque é quando vai começar a grande tribulação com o surgimento do anticristo. É o momento em que não tem mais, as pessoas não vão querer mais se arrepender. Nenhum ser humano vai procurar mais arrependimento. Aqui os cristãos serão perseguidos mesmo. Aqui não tem mais conversão a partir desse momento que começa a grande tribulação. E essa segunda metade termina então com a vinda do Senhor Jesus no final da grande tribulação, tá? Então, esses números que aparecem no Apocalipse, esses 1260 dias, 42 meses, tempo, tempos e meio tempo, que é tudo 3 anos e meio, da onde vem isso? Por que esses números aparecem tanto no Apocalipse? Então, o que está como pano de fundo disso diz respeito exatamente a essa imagem da última semana da profecia de Daniel das 70 semanas, porque da profecia de Daniel das 70 semanas, a semana que ainda não se cumpriu plenamente foi a última. Nós estamos agora na primeira metade da última semana. Quando o anticristo se manifestar, nós iniciaremos a segunda metade dessa última semana. E aí sim, depois que terminar 70 semanas, aí vai se cumprir tudo aquilo que está escrito lá no livro do profeta Daniel, né? Todas as iniquidades serão perdoadas, vai estabelecer a justiça completa, enfim, né? Com a vinda do Senhor Jesus Cristo e com o estabelecimento pleno do seu reino depois do seu regresso. Então, essa é a ideia, é a imagem que está por trás dessas contagens de número aqui do livro do Apocalipse. Eu coloquei agora uma outra imagem destacando apenas a última semana, tá? Então, na imagem anterior tinha lá os três blocos das 70 semanas, né? Mas agora eu destaquei apenas a última. Então, só para ficar mais claro aqui, então, da vinda de Jesus até o início, até a vinda do anticristo, é a primeira metade da semana. Simbolicamente, os primeiros 3 dias e meio ou 3 anos e meio. Aí a segunda metade da semana, né? Semana de 7 dias, né? A segunda metade da semana, os outros 3 anos e meio ou 3 dias e meio, né? Que são os outros 1260 dias, 42 meses, tempos e meio tempo, tá? Então, esse é o pano de fundo dessas contagens de tempo no Apocalipse. Então, assim, ó, grave isso, é muito importante. Grava essa dica. Toda vez que aparecer no Apocalipse 1260 dias, 42 meses, tempos e meio tempo, que são os 3 anos e meio, você sempre tem que se perguntar, estes acontecimentos são acontecimentos relacionados à primeira metade da semana ou à segunda metade da semana?
Porque existem acontecimentos no Apocalipse que se referem à primeira metade da semana, que é a que nós estamos vivendo hoje, e existem eventos que se relacionam à segunda metade da semana, tá? Então, eu até coloquei alguns textos aí em cima nessa tabela, textos que se referem à primeira metade, textos que se referem à segunda metade da semana, tá? Porque nós temos no Apocalipse e também no livro de Daniel esses textos que falam sobre esse contador de tempo, ok? Então, voltemos então agora aqui para o capítulo 11 de Apocalipse. Então, nós estamos na primeira metade da semana, nos primeiros 1260 dias. E durante 1260 dias, foi concedido que as duas testemunhas profetizassem durante esse tempo vestidas de pano de saco. Então aqui nós temos uma imagem da igreja e da missão que foi dada para a igreja de proclamar o evangelho, de pregar o evangelho a todas as pessoas, porque a pregação do evangelho é apresentada assim como duas testemunhas. A ideia da igreja como testemunha está muito clara no livro de Atos. Os cristãos pregando o mundo afora são considerados testemunhas do Senhor Jesus. E por que duas? A razão de ser duas pode ser porque Jesus mandou pregar o evangelho de 2 em 2. Pode ser porque a igreja é um povo formado de 2 povos, né? Efésios diz que dos 2 ele fez um, de judeus e gentios. Ele transformou esses 2 num só homem, num só homem. Então a igreja chamada dessa nova humanidade, mas formada por esses 2 povos. Pode ser também a questão do Antigo Testamento, de que um testemunho ele é validado quando ele é acompanhado, né, da palavra de 2 ou 3 testemunhas. Enfim, fato é que essas testemunhas pregando vestida de pano de saco é uma referência à igreja proclamando o evangelho. E perceba que ela está vestida de pano de saco. Isso aqui é muito importante, porque enquanto a igreja cumpre a sua missão, ela é apresentada como vestida de pano de saco. Por que vestida de pano de saco? No Antigo Testamento, quando as pessoas se vestiam de pano de saco, era simbolizando arrependimento, contrição. É quando o povo estava quebrantado, se vestia de pano de saco. Então, por que a igreja ela prega vestida assim? Porque a mensagem que nós pregamos não é uma mensagem de oba-oba. A mensagem que nós pregamos não é uma mensagem de prosperidade, saúde perfeita, enfim. Nós pregamos uma mensagem de arrependimento. O que caracteriza a mensagem da igreja é uma mensagem de arrependimento. O que as testemunhas falam mundo afora é arrependei-vos e crede no evangelho. É isso que nós pregamos mundo afora. Por isso a igreja é apresentada pregando vestida de pano de saco, porque ela prega essa mensagem de arrependimento. Então isso deve caracterizar a mensagem de uma igreja, a pregação do verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aí o texto diz: estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão diante do Senhor da terra. Se alguém quiser lhes causar dano, de sua boca sairá fogo e devorará os seus inimigos. Pois se alguém quiser lhes causar dano, certamente será morto. Elas têm poder de fechar o céu para que não chova durante os dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e também para ferir a terra com todo tipo de praga, quantas vezes quiserem. Então, gente, nós temos aqui várias imagens, né, vários símbolos aqui para mostrar que enquanto a igreja tem essa missão de pregar o evangelho, ela recebe poder de Deus para pregar o evangelho. E ninguém pode parar a igreja. Ninguém pode parar. Lembra que Jesus disse que os seus discípulos receberiam poder para testemunhar? Nós recebemos poder para testemunhar. Jesus disse que ele edificaria a igreja e que as portas do inferno não poderiam parar a igreja, não poderiam prevalecer contra a igreja. A igreja marcha vitoriosa. Por isso é dito aqui que às testemunhas foi concedido poder. E mesmo quem quiser causar dano a ela, não vai conseguir parar. É interessante que são apresentadas aqui situações que nos fazem lembrar de 2 profetas do Antigo Testamento, que é o profeta Elias e também Moisés, né? Transformar água em sangue e orar para não chover. Né? Assim como Deus deu poder para os servos dele do Antigo Testamento, para fazer sinais e milagres, prodígios, lá no Antigo Testamento, enquanto cumpria uma missão, a igreja também recebeu esse poder. E ninguém pode parar a igreja. Se alguém quiser causar dano,
sairá fogo da sua boca para devorar os seus inimigos. É lógico que isso aqui é uma linguagem simbólica, né? Então imagine saindo fogo da boca de alguém. Então assim, quem quer parar a igreja, sai fogo da boca das testemunhas para devorar, mas a igreja continuará a sua marcha pregando o evangelho de Jesus vestida de pano de saco. Isso aqui está se cumprindo hoje. Hoje a igreja está cumprindo essa missão. Hoje a igreja que você participa, a comunidade que você participa, quando nós estamos com as portas abertas, proclamando o verdadeiro evangelho de Jesus, indo em direção aos pecadores, indo em direção às pessoas e proclamando a elas a mensagem de arrependimento, nós estamos fazendo cumprir isso que está aqui no Apocalipse, né? A igreja pregando o evangelho para todas as pessoas. E nós temos essa boa notícia de que Jesus está conosco, de que Cristo está conosco e de que ninguém pode parar a igreja enquanto ela está caminhando, proclamando o evangelho, tá? Então, é a igreja e a sua missão de proclamar o evangelho. Eu disse há pouco que alguns interpretam esse texto como se fosse uma referência ao Antigo e Novo Testamento, e existem também alguns que interpretam as testemunhas como se elas significassem também que Moisés e Elias, eles voltarão à terra no momento da grande tribulação. Eles virão aqui mesmo, fisicamente, os dois, e eles pregarão durante a grande tribulação. Parece fazer pouquíssimo sentido essa interpretação de Moisés e Elias vindo aqui novamente a essa terra para pregar o evangelho. Está bastante desconectado de tudo que a gente tem no Novo Testamento e até dentro do próprio livro do Apocalipse, tá? Agora a igreja pregando o evangelho nesse tempo, essa missão foi dada à igreja, de levar o evangelho de Jesus a todas as nações, né, de ser testemunha, de receber poder para fazer isso, para pregar o evangelho para todas as nações e de não ser parada enquanto proclama o evangelho de Jesus e de ter êxito nessa missão. Jesus garantiu isso para a igreja. E aí o que nos faz ter ainda mais clareza sobre isso é o que vem na sequência, a partir dos versículos 7, o texto fala da perseguição da igreja, versículos 7 a 10. Quando concluírem o seu testemunho, a besta que surge do abismo ataca, vence e mata a igreja. Seus corpos, e mata as testemunhas, tá? Igreja aqui foi força de expressão. Seus corpos ficarão estendidos na praça da grande cidade, espiritualmente chamada Sodoma e Egito, onde também seu Senhor foi crucificado. Pessoas de vários povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos durante 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão sobre eles e comemorarão. Enviarão presentes uns aos outros, pois aqueles 2 profetas atormentavam os habitantes da terra. Então, nesse texto é dito que quando a igreja concluir o seu testemunho, quando as testemunhas finalizam a missão que elas receberam, o que acontece? A besta que surge do abismo ataca, vence e mata a igreja. Essa besta está muito clara, a identidade dela, nós vamos estudar sobre ela no capítulo 13. Quando chegarmos lá, vamos estudar sobre ela com um pouco mais de detalhes. Mas essa besta é a primeira besta do capítulo 13, a besta que sobe do mar. É uma referência ao anticristo. Quando o anticristo surgir, ele vai atacar e ele vai perseguir e calar a igreja do Senhor Jesus. Essa besta que sobe do abismo e ataca, vence e mata a igreja é o anticristo. Quando é que o anticristo vai conseguir parar a igreja? Quando ela concluir o seu testemunho. Quando o evangelho do reino for pregado para testemunho de todas as nações. Paulo disse que o anticristo só não se manifestou ainda porque há algo que o detém. Mas quando esse algo que o detém for tirado, então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Então isso não aconteceu ainda, porque o evangelho do reino não foi pregado a todas as nações. Quando as testemunhas concluírem o testemunho, então a besta que surge do abismo aparece e ataca a igreja e vence a igreja. E aqui nós temos então a igreja sendo morta, os corpos das testemunhas estendidos na praça da grande cidade. Gente, isso aqui é uma descrição simbólica. Todo o capítulo tem uma descrição simbólica, né? Nós já falamos aqui saindo fogo da boca das testemunhas. É uma descrição simbólica. O que simboliza isso? O corpo delas estendidas na praça da grande cidade, espiritualmente chamada Sodoma e Egito, e não sendo permitido sepultar o corpo delas. É porque na cultura judaica
não sepultar o corpo era um símbolo de muita humilhação e vergonha. Então, isso aqui simboliza esse período da grande tribulação, que é o período onde a igreja de Jesus estará silenciada. Ela será calada, porque ela vai ser perseguida, espremida, atribulada. Então, a igreja de Jesus, ela está simbolicamente calada, morta, pelo menos da visão dos inimigos da igreja. Eles conseguiram parar a igreja. Eles mandam presentes uns para os outros, né? Os poderosos do mundo, eles festejam a vitória deles sobre a igreja e zombam porque eles conseguiram calar a igreja. Os cristãos estão acuados. Na grande tribulação, os cristãos não poderão pregar o evangelho livremente como nós fazemos hoje, né? Então, esse período aqui é o período da grande tribulação, onde a igreja está sendo duramente perseguida. Cristãos serão mortos, serão presos, serão torturados. E o Apocalipse vai tratar sobre isso um pouco mais à frente. Os 3 dias e meio aqui, esse tempo aqui é um tempo que é sinônimo ou simbólico, né? E ele significa a mesma coisa que os 3 anos e meio, que aparecem em outros lugares. Aqui é um tempo curto da grande tribulação. É até curioso essa questão aqui de... ela prega durante 1260 dias, mas é perseguida durante 3 dias e meio. Porque essa segunda metade da semana aqui, que é a grande tribulação, é muito menor que a primeira. É muito menor. A grande tribulação não vai durar 2000 anos. A grande tribulação será um período curto de tempo, porque se ela não fosse abreviada, nem os eleitos suportariam esse período de tribulação. Tá? Então será um período curto de tempo. Esses 3 dias e meio servem para dizer isso. É o período da grande tribulação, eles simbolizam o período da tribulação, um curto período de tempo onde a igreja será perseguida. Tá? Bom, mas e depois dos 3 dias e meio? Aí nós temos a vitória da igreja, a promoção da igreja. O texto diz, depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo de Deus entrou neles e eles ficaram em pé. E os que viram foram tomados de grande temor. Então ouviram uma forte voz do céu que lhes dizia, subi vós para cá. E eles subiram ao céu em uma nuvem e seus inimigos os viram. Naquela hora houve um grande terremoto e a 10ª parte da cidade caiu. E foram mortos 7.000 homens no terremoto e os demais ficaram atemorizados e deram glória ao Deus do céu. O segundo ai passou e o terceiro ai está por vir. Gente, aqui é uma descrição da vitória da igreja. Depois da grande tribulação, depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida da parte de Deus entra nas testemunhas. Aqui é uma referência à ressurreição dos salvos. Depois da grande tribulação, todos aqueles que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão. E aí tem uma voz dizendo, subi vocês para cá. Uma forte voz do céu, subam para cá. E eles sobem ao céu em uma nuvem. Então é uma descrição do arrebatamento da igreja, da ressurreição dos salvos e do arrebatamento da igreja, porque toda a igreja será aqui, sim, arrebatada de maneira visível no final da grande tribulação. Né? Os justos mortos ressuscitados e os vivos transformados, todos subindo para se encontrarem com o Senhor Jesus Cristo. E os ímpios, os que ainda estão vivos, eles são tomados de grande temor. Muitos deles são mortos aqui com terremotos, com algumas pragas, e eles ficam aterrorizados e dão glória ao Deus do céu, diz o texto. Aqui não é dar glória ao Deus do céu porque eles estão se convertendo, porque, como eu disse, não há mais conversão aqui. A ideia aqui é que eles estão reconhecendo que a igreja tinha razão e que eles perderam, porque agora não tem mais jeito, agora eles têm que reconhecer, né, Jesus como Senhor. Aqui é aquela hora que toda língua, todo joelho confessa mesmo aqui, reconhece que Jesus é o Senhor de tudo mesmo, é o Senhor de todas as coisas, voltou, né? E não há nada aqui mais a ser feito no caso deles, tá? Essa cena vai ficar melhor entendida quando nós chegarmos na 7ª praga. A 7ª taça, porque a 7ª taça descreve essa cena da volta de Jesus, né? Depois que a igreja é arrebatada, esses terremotos, pedras que caem sobre as pessoas, até os ímpios serem mortos, para que essa terra fique num estado caótico, onde todas as pessoas estão mortas e a igreja vá para viver um milênio com Cristo no céu. Mas assim, então, nós temos aqui a vitória da igreja. Depois de muita perseguição, a igreja é arrebatada e ela vai se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. E aí o capítulo termina com a descrição da 7ª trombeta,
Quando o sétimo anjo toca a sua trombeta, surgiram no céu fortes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se enfurecem, então veio a tua ira, o tempo de serem julgados os mortos e de dares recompensa a teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, aos pequenos e grandes, e de destruírem os que destroem a terra. Então nós temos aqui agora o toque da sétima trombeta. Perceba que a sétima trombeta é tocada e a gente não tem nenhum evento específico narrado. Nós temos apenas essa adoração ao Senhor Jesus. Chegou a hora dele reinar. Os 24 anciãos aqui em pé prostram-se, adoram a Deus, dão graças ao nome do Senhor, porque chegou a hora de Cristo reinar. Chegou a hora dos salvos serem galardoados, deles receberem a recompensa. Chegou a hora dos que temem o Senhor serem recompensados. E chegou a hora de punir todos aqueles que destroem a terra. Isso aqui vai acontecer quando acontecer de maneira plena quando as 7 taças da ira de Deus forem derramadas. É nas 7 taças que se completa a ira de Deus. É por isso que nós falamos lá atrás que a sétima trombeta diz respeito às 7 taças. Aqui ela é tocada e nós só temos adoração a Deus, promessas de Deus aqui de que o juízo vai chegar, os que destroem a terra serão julgados, mas não há nenhuma narrativa objetiva ainda de como isso vai acontecer, porque essa imagem vai ser retomada no capítulo 15. No capítulo 15, essa cena de adoração diante de Deus é retomada e nós temos depois a narrativa das 7 taças sendo derramadas no capítulo 16. Tá? O capítulo termina aqui dizendo: então abriu o santuário de Deus que está no céu, e nele foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte granizo. Então, há aqui uma visão, de novo aqui do santuário de Deus, que é o trono de Deus, onde Deus está, a presença de Deus. Um elemento novo aparece aqui, que é a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é apresentada aqui apenas para mostrar que o nosso Deus é um Deus que cumpre aquilo que Ele diz, que cumpre as suas promessas, e que tudo que foi dito aqui, quando a sétima trombeta foi tocada, vai se cumprir, e vai se cumprir quando as taças forem derramadas. Então não vejamos nessa Arca da Aliança aqui como se fosse uma referência à Arca da Aliança literal, que esteve no Templo de Jerusalém durante um tempo. Algumas pessoas defendem isso, que Deus levou essa arca para o céu. Então nós não sabemos o paradeiro dessa arca literal. Alguns acham que Nabucodonosor é quem deu fim a essa arca. Outros pensam que Jeremias escondeu. Tem uma tradição judaica que diz que Jeremias escondeu essa arca para que ela fosse apresentada novamente só no tempo do Messias. Enfim, tem algumas histórias por trás. Então, não é uma referência a essa arca literal. A Arca da Aliança, a imagem da Arca da Aliança é vista aqui nessa visão apenas para mostrar para a gente que o nosso Deus é um Deus que cumpre aquilo que Ele diz. Ele cumpre a sua aliança e tudo o que está escrito se cumprirá. O seu juízo chegará de maneira plena aos que destroem a terra, e os seus servos, os que temem o seu nome, serão recompensados e serão galardoados. Então, assim nós terminamos esse capítulo 11, que foi um capítulo que tratou sobre a igreja, tratou sobre as 2 testemunhas, a missão que Deus deu para a igreja de pregar o evangelho para todas as pessoas. Vamos orar? Vamos colocar diante de Deus todos esses temas que nós estudamos hoje. Se você puder, onde você estiver, participar comigo dessa oração, eu lhe convido a se concentrar em Deus e a falar com o Senhor nesse momento. Deus, muito obrigado por esse estudo, muito obrigado por aquilo que nós ouvimos hoje. Apocalipse 11 mostra que o Senhor conhece os que são seus, todos eles são medidos, e que o Senhor deu uma missão para a igreja, que é pregar o evangelho. Enquanto ela prega vestida de pano de saco, ímpios pisam a cidade santa. Os defensores do sistema iníquo, mundano, tentam seduzir a igreja, mas ela permanece firme na sua marcha de proclamar o evangelho. Ela recebeu poder para ser testemunha, e ninguém pode pará-la. Um dia, Senhor, quando a igreja concluiu o testemunho, o evangelho for pregado a todas as nações,
o anticristo surgirá para perseguir a igreja. Só que essa aparente derrota da igreja será apenas aparente. Ela será perseguida, ela será aparentemente derrotada, mas só por determinado tempo, Senhor, porque no final Jesus Cristo volta, a igreja é arrebatada, os cristãos mortos ressuscitam, os vivos são transformados e todos eles sobem numa nuvem para se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. E os ímpios, aterrorizados, reconhecem a vitória da igreja. Isso irá acontecer, Senhor. Isso irá acontecer quando a 7ª trombeta for tocada e quando as 7 taças da sua ira forem derramadas e o projeto do Senhor for concluído de maneira plena, meu Deus. Nós aguardamos esse dia, louvamos o Teu nome, Senhor, e aguardamos esse dia, aguardamos essa Tua promessa se cumprir no futuro, meu Deus. Honras e glórias sejam dadas a Ti. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida, Deus continue lhe guardando. Nós estamos chegando ao final desse programa Texto e Contexto, que você continue sempre com esse mesmo interesse em estudar e refletir na palavra de Deus. Semana que vem nós continuamos, capítulo 12 do livro do Apocalipse. Um grande abraço e até lá. Fala, povo abençoado, tudo bem com vocês? Olha só, tem uma boa notícia, nós vamos ter uma série de programas que nós estaremos falando a respeito de um livro que eu li recentemente. O livro se intitula A Única Coisa, de Jerry Keller, um livro muito interessante que mostra como nós podemos simplificar a nossa vida, Eu acho que todo mundo quer simplificar a vida, porque temos tantas demandas para cuidar, temos família, temos negócios, temos finanças, temos saúde, temos relacionamentos, enfim, a nossa vida, ela é muito complicada. Se nós então entendermos que a vida não precisa ser complicada, a vida pode ser simplificada a uma única coisa, eu acredito que esse tema é importante falarmos sobre ele, e nós iremos tratar esse tema nos próximos programas. Nesse mais 3 programas nós estaremos falando sobre a única coisa. Eu te convido então a ficar comigo nesse vídeo, compartilhar com seus amigos, com seus irmãos, com seus grupos, dar um like, deixar um comentário para que esse conteúdo chegue e atinja o maior número de pessoas possíveis. Eu sou Daniel Freschi, educador financeiro, e esse é o programa Mais Valor. Vamos lá então, qual a sua única coisa? Ao ler esse livro, e ao ler qualquer livro que ele não fale assim de religião, que ele não seja um livro evangélico, eu busco conexões com a Bíblia. Eu sempre faço isso, eu busco conexões com a Bíblia. E o que eu descubro? Eu descubro que muitos princípios que esses livros de sucesso, de desenvolvimento humano, eles trazem, nós temos respaldo na Bíblia. A Bíblia é um livro milenar de sabedoria e ela traz dentro desse livro poderoso princípios que, se nós aplicarmos em nossa vida, nós temos sucesso em todas as áreas. O nosso problema é que nós não aplicamos aquilo que a palavra nos ensina. E nós, como povo cristão, povo evangélico, temos a Bíblia, nós não estamos de olho nos princípios, naquilo que Deus nos ensina a fazer para ter uma vida próspera aqui na terra. Enquanto vivermos aqui, nada pode nos impedir de sermos prósperos e abundantes. E
por fim, a vida eterna, que é o nosso alvo maior. Então, a Bíblia ela é um livro de princípios milenares poderosos para nos levar ao sucesso em todas as áreas da vida. E quando eu falo sucesso, não estou falando apenas de dinheiro, nada disso. Ter uma família estabilizada, ter uma família em que haja amor, compreensão, amizade, isso é sucesso. Ter uma boa saúde física, mental, isso é sucesso. Ter uma carreira progressiva, isso é sucesso. Todas essas coisas são importantes e Deus também se importa com essas áreas da nossa vida. A Bíblia, então, ela vai nos ensinar esses princípios para que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com Jesus, mais parecidos com seu Filho. E nós, ao trazermos os conceitos desse livro, até indico você ler esse livro, inclusive tem no YouTube, se você quiser ouvir, tem o audiobook completo desse livro, que eu acredito que vai trazer grande clareza para a sua vida, principalmente para você que vive em meio a muitas tarefas, muitas coisas para resolver e não consegue atender todas as demandas. Nós temos muita coisa para resolver e quando nós não focamos em uma única coisa de cada vez para resolver, nós ficamos perdidos. Tem uma frase no livro que ela é muito importante, na verdade é uma pergunta impactante. E essa pergunta pode trazer clareza do que seja essa única coisa, para mim, para você. Cada um de nós tem uma única coisa a ser feita nesse momento ou ser feita na vida como um propósito. E a pergunta é, qual é a única coisa que posso fazer de modo que ao fazê-la, o restante se torne mais fácil ou desnecessário? Seria importante para você descobrir uma única coisa, que quando você faz essa única coisa, as demais coisas, elas passam a ser segundo plano ou até desnecessárias. Elas passam a ser mais simples de serem feitas porque eu estou focando numa única coisa. Porque nós estamos muito sobrecarregados, tentando lidar com várias áreas ao mesmo tempo. Relacionamento, às vezes o casamento não vai bem, você está tentando fazer algo ali, mas junto com isso você está vivendo problemas de saúde, está tentando resolver também. Depois você tem problemas de finanças, está tentando resolver também. Depois você não está bem espiritualmente, está tentando resolver, ou seja, estamos tentando resolver muitas coisas e na verdade não estamos resolvendo nada. Uma pergunta que eu faço para você, se você tenta resolver tudo ao mesmo tempo, eu quero te perguntar, está dando certo? Está dando certo tentar resolver tudo ao mesmo tempo? É uma pergunta que eu quero que você reflita aqui hoje. Mas, se houvesse uma única coisa, que ao nos dedicarmos a ela, transformasse a nossa vida completamente, como seria a nossa vida se encontrássemos essa peça-chave que vai desencadear um efeito positivo em todas as áreas? Eu faço algo em uma área e isso desencadeia um processo de transformação em todas as áreas. Nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso exemplo maior. E Ele nos deu então um exemplo claro da única coisa. Jesus veio a esse mundo e Ele tinha uma missão. Ele tinha uma única coisa que guiava a sua vida enquanto andou nessa terra. Ele veio para uma única coisa. E essa única coisa que eu identifico em Jesus é salvar. Jesus veio salvar a humanidade. Jesus ele não veio aqui para curar, mas ele curou. Ele não veio aqui para fazer o bem, mas ele fez. Ele não veio aqui ensinar, não, mas ele ensinou. Ele não veio aqui evangelizar, não, ele não veio, ele evangelizou, mas ele não veio para isso. Ele não veio para governar, como muitos pensavam que ele viria para governar, para tomar o trono ali de
tornar o reino de Deus visível como ele sendo o rei. Não, ele veio salvar. E ele sabia do seu propósito, ele sabia da sua missão, ele veio salvar. E com isso, tudo o que ele fez estava alinhado à única coisa, que era salvar. Porque ele veio salvar, ele aconselhou. Porque ele veio salvar, ele ensinou. Porque ele veio salvar, ele recrutou discípulos para continuar nesse processo de salvamento. Porque ele veio salvar, ele orou, ele buscou a Deus para não sair do propósito, ele jejuou. Porque ele veio salvar, ele caminhou entre multidões, entre pessoas que precisavam, ele curou, ele transformou, ele morreu e ressuscitou por conta da sua única coisa, salvar. Ele veio salvar. Desde o seu nascimento, ele esteve focado no seu propósito. Suas palavras, suas ações, seus sacrifícios, todos convergiam para uma única coisa, salvar. Ele foi o autor de transformação profunda da humanidade e ainda é, gerando salvação a todos os homens em todas as eras, porque ele veio fazer uma única coisa, salvar. Jesus sabia que ao focar a sua vida em cumprir a vontade do Pai e salvar a humanidade, tudo se tornaria mais fácil ou desnecessário. Jesus, ele sabia qual era o seu foco. Quando algo nos chama para fazer algo que não é a nossa única coisa ou aquilo que precisamos fazer, nós podemos dizer não. Nós podemos dizer não. Nosso problema é que a gente diz sim para tudo. Você pode fazer isso? Sim. Você pode fazer aquilo? Sim. Você pode fazer... E nós estamos vagando em diversas áreas da vida, procurando sentido, procurar resolver tudo. Nós não conseguimos focar em uma única coisa. Jesus estava focado numa única coisa. E sabe de uma coisa? Satanás sabia disso. Em um momento da vida de Jesus, lá no início do ministério, Satanás chega e diz assim: Jesus, te farei famoso, te darei o mundo, te darei a glória, te darei milhares de seguidores, te darei prestígio, te darei dinheiro. Ele não sabia que Jesus estava focado na sua única coisa. Ele não veio aqui para ser famoso, ele não veio aqui para ter milhares de seguidores, ele não veio aqui para ter dinheiro, ele já é rico, ele não veio buscar prestígio, mas ele veio fazer uma única coisa, salvar. E porque ele fez a única coisa, ele se tornou alguém extraordinariamente grande e poderoso, o nome sobre todos os nomes, o nome que hoje salva pessoas. Então, porque ele cumpriu o seu chamado, porque ele cumpriu a sua missão, ele se tornou famoso, ele tem milhares de seguidores, ele tem prestígio, ele tem fama, ele é aquele poderoso que nós seguimos e que nós acreditamos. Então, quando descobrimos a nossa única coisa, aquela área central, que se focarmos nela, trará resultados extraordinários, essa descoberta fará grande diferença na nossa vida. Agora, como descobrir a minha única coisa? A minha única coisa. Nós podemos então identificar que essa única coisa pode ser um propósito para a nossa vida toda, e ela pode ser algo momentâneo que nós podemos fazer em um determinado instante da nossa vida. Por exemplo, se eu tenho problemas familiares, problemas no casamento, e eu então começar a focar nas minhas finanças, ou focar no meu trabalho, ou focar na minha saúde, deixar essa área, eu vou ter um divórcio, eu vou ter uma separação. Portanto, dependendo do momento da vida em que você vive, existe uma única coisa que você precisa fazer.
se o casamento está em crise, a única coisa que você precisa fazer é salvar seu casamento. Se as suas finanças estão em crise, a única coisa que você precisa fazer é salvar essa situação. Isso não vai ser para sempre. São momentos da vida diferentes que nós precisamos cuidar mais da saúde, que nós precisamos cuidar mais da nossa carreira. São momentos da vida que nós devemos focar em uma coisa e essa coisa irá alinhar com as demais coisas para nos trazer clareza, foco e que nós possamos chegar ao nosso objetivo. Mas existe também uma única coisa que eu chamo de propósito. Qual a única coisa que eu nasci para fazer? Qual a única coisa que realmente me preenche? Qual a única coisa que Deus colocou dentro de mim para eu ser um representante dele nessa terra? Eu tenho algumas perguntas aqui que você pode fazer para você mesmo, para descobrir qual a sua única coisa. Por exemplo, qual a única coisa que posso fazer para crescer espiritualmente? Qual a única coisa que posso fazer para melhorar minha saúde? Qual a única coisa que posso fazer para melhorar meu casamento, meus relacionamentos familiares, as minhas amizades? Qual a única coisa que posso fazer para avançar na minha carreira? Qual a única coisa que posso fazer para melhorar minha vida financeira? Qual a única coisa que posso fazer para cumprir o meu propósito? Eu acredito que a resposta está muito alinhada com o seu propósito. Aquilo que Deus nos fez para sermos. Qual a sua única coisa? Jesus nos ensinou que buscar o reino de Deus e a sua justiça é uma única coisa. Buscar a Ele e o seu reino é a única coisa. Ele está dizendo, as demais coisas serão acrescentadas. Mas o que é buscar o reino de Deus, se não focar a nossa vida nas coisas do céu? Mas nós estamos na terra, nós temos casamento para cuidar, nós temos filhos para cuidar, nós temos nossos pais para cuidar, nós temos visitas para fazer, nós temos ministério na igreja, nós temos nossa carreira, nós temos a parte financeira, nós temos um monte de coisa na nossa vida. Mas qual a única coisa que Jesus está dizendo? Buscar o reino de Deus. O reino de Deus é focar as coisas nos céus. O que a gente faz na terra tem reflexo no céu. O que a gente faz na família, na igreja, no trabalho, na escola, tem reflexo no céu, porque nós somos do céu. Nós somos do reino. Quando a nossa única coisa nos leva para o céu e leva as pessoas que estão ao nosso redor para o céu junto conosco, acredito que estamos no caminho certo. Quando a nossa única coisa ajuda as pessoas a serem melhores, ajuda casamentos, ajuda relacionamentos, ajuda pessoas a saírem das drogas, ajuda pessoas a saírem das dívidas, ajuda as pessoas de alguma maneira, eu acredito que estamos no caminho certo. Estamos fazendo o que os moradores do reino fariam. Ajudariam uns aos outros. Qual a única coisa que eu poderia fazer para contribuir com o reino de Deus? Qual a única coisa que eu preciso fazer para me incluir no reino de Deus e que eu possa levar o maior número de pessoas comigo? Qual a única coisa que eu devo fazer em casa, no trabalho, na faculdade, na igreja, que mostra que eu estou na direção de ser um discípulo de Jesus, de ser alguém que é semelhante ao seu mestre, que caminha nessa terra fazendo a diferença na vida das pessoas. Eu relacionei aqui alguns verbos que podem nos dar uma ideia da nossa única coisa. Talvez a sua única coisa seja ensinar. Talvez a sua única coisa seja liderar.
talvez seja cantar, talvez aconselhar, motivar, escrever, mentorear, talvez seja motivar, talvez seja abençoar, talvez seja guiar, talvez seja amar, cuidar, apoiar, encorajar, inspirar, conectar, conduzir, edificar. Talvez sua única coisa seja contribuir, seja desenvolver, seja proclamar, seja transformar. Talvez sua única coisa seja falar. Talvez a sua única coisa seja ouvir. Talvez a sua única coisa seja semear, colher, fortalecer, compreender, orientar, proteger, empoderar, celebrar, plantar, cultivar. Quanta coisa! O problema é que, ao invés de fazermos essa coisa, nós estamos querendo fazer 10 coisas. Nós estamos tentando fazer tudo, quando na verdade não estamos fazendo nada. Poderíamos falar, e o falar seria falar das boas novas do reino. E eu não estou ficar falando de Deus em todos os lugares, mas que as suas palavras bondosas, amorosas, cuidadosas, transmitem paz ao coração daqueles que estão ouvindo. Eu quero dar assim o meu exemplo de como eu descobri a única coisa que mudou a minha vida ou mudou a minha perspectiva de vida. Minha única coisa é ensinar. É isso que me dá prazer na vida. É isso que me faz feliz. Quando eu ensino, eu sou feliz. Eu estou feliz ensinando, e quando estou ensinando, e quando estou aprendendo para ensinar. Porque para ensinar eu preciso aprender, porque eu ensino a mim mesmo também. Eu aprendo ouvindo outras pessoas e eu estou então aprendendo para poder ensinar. E porque eu ensino, então, eu ensino em todo lugar. Faz parte da minha vida, do meu propósito. Eu ensino em casa, minhas filhas, eu ensino minha esposa, eu ensino os meus familiares, eu ensino na igreja, eu ensino nas escolas, eu ensino aqui no programa Mais Valor, eu ensino no púlpito, eu ensino no auditório, eu ensino os meus colaboradores lá nas minhas empresas, eu ensino, porque imagine, se eu não ensinasse, eles não estariam lá agora trabalhando e fazendo aquilo que eu já fiz, porque eu ensino o que eu tenho que fazer para que eles façam e eu não precise mais fazer. Você está entendendo? Quando você faz a sua única coisa, todas as outras coisas se tornam mais simples ou desnecessárias. Eu não faço mais o que eu fazia, porque eu ensinei alguém a fazer e agora eu ensino essas pessoas a fazerem o que eu precisava fazer. Você está me entendendo? Isso se encaixa em tudo que a gente é bom, tudo aquilo que Deus colocou na sua vida para ser e fazer. Eu ensino os meus clientes, eu ensino com o meu livro, escrevi um livro, eu ensino com o meu livro, e quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. E quanto mais eu aprendo, mais eu quero ensinar, mais eu quero compartilhar. E olha só, algo fantástico acontece, as pessoas me perguntam, Daniel, como você consegue fazer tanta coisa? Eu não sou super-homem, não. Eu tenho minhas dificuldades, eu tenho as minhas falhas, as minhas limitações. Mas como tudo que eu faço está alinhado com uma única coisa, para mim é fácil. Por exemplo, nós já estamos gravando aqui o programa 115, esse aqui é o programa 115. Então, eu já gravei 115 programas aqui Mais Valor, eu nem imaginava que seria tudo isso. Cada vez que eu venho aqui gravar, eu preciso fazer uma viagem de mais ou menos 5 horas. 2 horas e meia para vir, 2 e meia para voltar. Eu preciso me esforçar em fazer isso aqui, só que para mim é fácil, porque eu faço a minha única coisa. Eu vim aqui ensinar a única coisa.
Eu vim ensinar aquilo que me dá prazer. Então, por isso, tudo que eu faço acaba sendo intensificado em produtividade. Eu tenho lá no meu canal 313 vídeos gravados, eu tenho um livro escrito, eu tenho empresas para cuidar, eu tenho família, eu tenho ministério, eu tenho convites, muita coisa, mas tudo está alinhado com a única coisa. E eu acredito que é a única coisa que Deus me chamou para fazer. Eu já tentei fazer outras coisas e vi que não deu certo. Mas quando eu cumpro a minha única coisa, quando eu faço a minha única coisa, o restante se torna mais fácil ou desnecessário. Fazer a nossa única coisa, gente, transforma a vida das pessoas, transforma a nossa própria vida, transforma o mundo ao nosso redor. E eu acredito que essa é a nossa missão. Trazer o reino de Deus na vida das pessoas, através do conhecimento, através daquilo que as instruções poderosas da Bíblia vão trazer. Quando descobrimos a nossa única coisa, chegamos à conclusão que não nos aposentaremos nunca. Nunca iremos nos aposentar. Isso é fantástico. Por quê? Porque descobrir o nosso propósito é como descobrir que nós vamos fazer isso até o final da vida, velhinhos. Se chegarmos lá, na velhice, cumprindo o nosso propósito, seja ele qual for, ensinar, falar, ouvir, proclamar, abraçar, amar, beijar, seja qual for o seu propósito e o seu chamado, faça isso. No livro, ele ilustra o efeito dominó. Você certamente já viu aquele movimento do dominó, onde é colocado pedras uma seguida a outra, numa certa ordem, e quando você empurra a primeira peça, todas as demais, elas caem. E podem ser centenas, milhares ou milhões de peças, todas cairão se estiverem alinhadas com a única peça inicial que foi derrubada ali, e todas as demais irão cair. A única coisa, ela pode ser acionadora para muitas coisas acontecerem na nossa vida. Concluindo, assim como Jesus focou a sua missão, que era salvar, ele nos ensina a buscarmos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E as demais áreas da vida se tornarão mais fáceis e até mesmo desnecessárias muitas das coisas que nós fazemos. A chave está em identificar verdadeiramente o que é essencial para as nossas vidas. Pedro, ele pergunta para Jesus, nós que deixamos tudo para te seguir, que vantagem nós teremos? Olha a pergunta de Pedro. Jesus responde, 100 vezes mais nessa vida e por fim, a vida eterna, a vida eterna. Então, qual a única coisa? Qual a sua única coisa? Ao descobrir e focar no que é mais importante, com certeza, a sua vida começa a se alinhar aos propósitos de Deus. E você vai perceber que muitas das coisas que você faz não tem sentido algum continuar fazendo. Você precisa fazer o que realmente importa e o que realmente fará diferença na sua vida aqui nessa terra e irá nos levar para a vida eterna. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, espero que essa mensagem, essa palavra, venha trazer vida aos nossos corações. Com certeza existem muitas pessoas que estão muito confusas, não sabem que direção tomar, não sabem quais ações devam tomar nesse momento, não sabem o que fazer, mas que essas palavras, as palavras que têm inspiração na Tua palavra, Senhor, elas venham nos orientar qual a coisa
que eu preciso, que meu irmão, minha irmã, que aqueles que estão nos assistindo, qual a única coisa que precisam fazer nesse momento para salvar seu casamento, sua saúde, suas finanças, seus relacionamentos, sua carreira, o que eles precisam fazer para que as demais áreas se tornem também completadas através dessa única coisa que eles podem fazer. Eu sei que é um caminho difícil de descoberta, mas eu peço que o Teu Espírito Santo ilumine as mentes e os corações para que venhamos entender qual é essa única coisa que o Senhor espera de cada um de nós. Que seja assim, para a sua glória e para Teu louvor. Amém. Bom, pessoal, espero que esse programa tenha te ajudado. E se você quiser colocar em comentários aqui sua única coisa, entendi, não entendi, quero buscar de Deus, fique à vontade, coloque aqui seu comentário. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se isso fez sentido para a sua vida, compartilhe com outros. E nós estaremos aqui juntos no próximo programa falando mais sobre a única coisa.